Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos trazendo aqui novamente no nosso canal um grande cantor, compositor, instrumentista, um dos maiores músicos e mais aclamados músicos do mundo. Estou falando de Paul Frederick Simon, ou simplesmente Paul Simon. Paul Simon é um cantor norte-americano, nascido lá na região lá metropolitana de Nova York, em 13 de outubro de 41. Portanto, o Paul Simon completou agora, 2024, 83 anos. A gente já falou aqui um pouquinho do Paul Simon alguns anos atrás, e a gente vai retomar aqui de novo uma carreira brilhante, uma história gigantesca dentro da música, e como grande personalidade que foi o Paul Simon. Paul Simon começou ainda menino, cantando. Lá no colégio ele acabou achando lá o seu amigo Art Garfunkel, seu amigo de colégio. Lá na década de 50 ele formou uma dupla lá, era conhecido como Tom e Jerry, até fazendo lá uma comparação, uma brincadeira lá com a dupla lá do infantil, do Gato e o Rato, e eles formaram aí essa dupla na década de 50. Depois, na década de 60, passou a se chamar Simon and Garfunkel. Aí durante a década de 60 toda, eles fizeram muito sucesso. A gente vai dar mais outra pincelada aqui sobre essa parceria dele com o Art Garfunkel, que é muito marcante, e a sua carreira solo também. Paul Simon é conhecido como grande músico, como eu falei, e também por inovar, colocar aí dentro da sua música algumas referências, e colocando a música africana, a música latina. Ele tem alguma coisa com o Brasil, é amigo lá de alguns cantores brasileiros, como por exemplo Milton Nascimento, alguns multi-instrumentistas como Nana Vasconcelos e tantos outros. O Paul Simon, ele é muito assim dedicado a instrumentos, no caso da guitarra, do violão, que é o seu instrumento principal, um grande violonista reconhecido mundialmente. E aí ele também inovou aí dentro das suas variantes aí dos estilos de música, e a gente vai ver um pouquinho isso aí. Ele gravou com a dupla Simon e Garfunkel, ele gravou aí 5 álbuns lá na década de 60. Vamos citar aqui uma música lá de 66, do álbum Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, que é um álbum que fez grande sucesso também na época. E aqui eu vou destacar o Scarborough Fair, uma música lindíssima, fazendo aqui um destaque aqui ao Art Garfunkel, que eu também sou super fã dele. Tem uma voz assim maravilhosa, vocês vão poder reconhecer. Já falamos aqui também do Art, e brilhou muito aí com o Paul Simon. Então fica aqui aí para vocês darem uma olhada nessa Scarborough Fair de 66. Depois, em 1970, veio aí a consagração da dupla com um álbum que ganhou 5 Grammys, como melhor disco, canção, arranjo, música contemporânea, engenharia de som, que foi o álbum Bridge Over Troubled Water, que é um álbum assim icônico dentro da música mundial, e é de 1970. E destacamos aqui então a música carro-chefe aqui do álbum, que é o Bridge Over Troubled Water, um clássico. Acho que todo mundo conhece essa música. Eu vou deixar aqui, quando a gente falou aqui do Art Garfunkel, a gente falou dessa música. Não tem como falar de Simon Garfunkel sem falar aqui do Bridge Over Troubled Water, um enorme disco, um célebre disco, e essa música também. E aí desse disco vamos destacar uma outra música, que é o The Boxer, também bastante conhecido. Então eu vou deixar essas duas músicas aí da era aí da dupla. Em 71, logo um ano depois aí do Bridge Over Troubled Water, eles acabaram se separando, mas não como amigos, mas somente como dupla, e tentaram a carreira solo. Então, voltando especificamente aqui ao Paul Simon começou a gravar em 1972. Em 73 ele lançou um álbum
E é uma música que a gente vai deixar aqui para vocês darem uma olhada. Né? Separamos aqui a música American Tune, que é uma música lá do álbum There Goes Rhythm Simon, lá de 73, uma música bem legal também, destacando aqui esse início, vamos dizer assim, da carreira solo do Simon. Em 77, Simon tentou aí fazer uma carreira aí no cinema como ator, acabou participando lá num filme do Woody Allen, com a Diane Keaton, uma dupla bastante famosa da época do cinema, né? O Woody Allen também, um outro gênio aí das telas. Ele participou do filme do Woody Allen chamado Annie Hall, ou aqui no Brasil ficou conhecido como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Esse filme arrebatou aí 4 Oscars como melhor filme, melhor atriz, e o Paul Simon participou desse filme. Logo depois o Simon voltou aí a sua carreira como cantor e tal, mas isso não impediu dele ter algumas participações em outros filmes. Depois aí do Annie Hall, ele participou mais de 7 filmes, então tem outra faceta aí do Paul Simon, que é as telonas lá do cinema. Em setembro de 81, Paul Simon e o Art Garfunkel fizeram aí uma célebre apresentação lá no Central Park de Nova York, levou milhares de pessoas, foi quase como um recorde de público, e lançaram esse álbum. Eu já mostrei esse álbum aqui uma vez, que é o Simon and Garfunkel in Concert no Central Park, um disco, um álbum duplo, belíssimo, é considerado um dos melhores álbuns de apresentação ao vivo de todos os tempos. Vou mostrar aqui para vocês o encarte, tem toda a história aqui da vida deles, né? Desde lá da década de 50, e eles trazem nesse show as principais músicas aqui, ó. Tem o pessoal aqui, né, o público no Central Park, um grande sucesso esse disco aí. Quem gosta de música norte-americana, quem gosta de uma música boa, interpretação, arranjo, tudo, tem que ter esse álbum aqui do Simon Garfunkel lá no Central Park, gravado em setembro de 81. Um enorme disco, vale a pena a gente ouvir. E a gente vai deixar aqui algumas músicas também desse álbum. A gente já deixou, na verdade, né, o Bridge Over Troubled Water e o The Boxer. Dando continuidade aqui, em 86, o Paul Simon voltou aí a sua carreira mais forte, e aí ele fez algumas mudanças, fez um disco assim bastante inovador, com música africana, música reggae, trouxe alguns músicos, cantores, todo vocal aí de músicos africanos, e ele lançou o disco Graceland em 86, fez bastante sucesso, ganhou Grammy, e também teve muita polêmica, porque na época tinha lá o Apartheid na África do Sul, e o Simon foi acusado por algumas correntes, algumas pessoas, alguns grupos que diziam que ele se aproveitava de toda aquela situação horrenda lá do Apartheid lá na África do Sul para fazer sucesso, mas na verdade a própria ONU e todo mundo aí, sério, viu no Simon uma grande iniciativa para mostrar o problema e aí evidenciar essa música linda, esses vocais maravilhosos aqui do pessoal africano, um continente tão esquecido, e o Simon trouxe aí à tona. Então, esse Graceland é um grande álbum do Paul Simon. Aqui na descrição eu vou deixar para vocês uma apresentação do Paul Simon com aquele pessoal todo, os africanos, backing vocal, incríveis, vale a pena dar uma olhada, com I Know What I Know, é uma das músicas, e outra música também, carro-chefe desse álbum, que é maravilhosa, que é Diamond on the Soles of Her Shoes, os diamantes estão na sola dos sapatos dela, né? Então, uma música bem legal, instrumentos lá, vocais maravilhosos, e o Simon com aquele violão maravilhoso dele, enfim, vale a pena. Quem não conhece esse lado do Paul Simon, dá uma olhada lá na descrição, vou deixar essas duas músicas aí, lá do álbum Graceland de 86, vale muito a pena conhecer esse lado do Paul Simon. Em 1990, ele lançou um outro álbum, também com a mesma temática, aí tem um destaque bem brasileiro aí,
Aí, na verdade, ele lançou esse álbum de Rhythm of the Saints, de 90, e ele gravou uma música chamada Obvious Child, que é óbvio, é criança. E ele fala das crianças abandonadas, fala das crianças pobres. E aí ele vem aqui no Brasil e grava aqui no Pelourinho, aqui no Brasil, em Salvador, ele faz uma gravação com o pessoal aqui do Olodum. Uma apresentação incrível, ficou muito, muito marcante na época. Essa música, óbvio, Child, eu vou deixar o clipe aqui para vocês, com grande participação aqui do Paul Simon aqui em Salvador, no Brasil, com o pessoal aí do Olodum. Vale muito a pena dar uma olhada naquela temática dele. E o Simon sempre fez parte de ações humanitárias, sempre ajudou. Ultimamente, mesmo depois dos 80 anos, entrou nessa questão climática, que é bem presente agora no momento. O Simon, apesar de ter encerrado sua carreira nos palcos, nos shows em 2018, ele participa, sempre que chamado, ele participa fazendo shows beneficentes, ajudando aí a trabalhar aí com crianças, com a pobreza, com tanta coisa, com o meio ambiente. Então ele está sempre inserido nesse contexto. O Paul Simon foi escolhido 100 personalidades mais influentes do show business de todos os tempos no mundo todo. Um cara muito respeitado, muito presente no mundo da música e também aí nas causas aí pertinentes aí do mundo para melhorar. É um cara muito, muito respeitado mesmo. Somente na carreira solo ele gravou aí, desde 72, ele gravou 14 álbuns. Então, vale a pena dar uma olhada aí mais um pouco. A gente falou um dia rapidamente aqui do Paul Simon, mas tem muita coisa para falar do Paul Simon. Nós vamos vir aqui outras vezes para falar dele, mas hoje temos que lembrar dos 83 anos aí do baixinho lá do Paul Simon, esse gigante da música norte-americana e mundial. Então, fica aqui essa homenagem ao Paul Simon, pelo seu aniversário, pela parte da sua obra, vai estar aqui para vocês darem uma olhada na descrição, vídeos que realmente vale a pena vocês darem uma olhada, toda essa potência musical aí do nosso, porque ele é uma personalidade mundial, Paul Simon. Então, grande abraço a todos, vejam na descrição as músicas aí, as eternas músicas lá com a dupla lá do Art Garfunkel, mais uma pitada aí do Art Garfunkel, e depois um pouco da carreira solo do Simon. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.